Então, bom dia, Paulo. Bom dia, acho que o Vitor Hugo também entrou aí agora. Bom dia. Tudo bom para vocês? Vamos começar, então, a nossa aula. Bom, a aula de hoje, o que acontece? A gente continua, né, faz uma continuação daquela aula da semana passada, né? Então, na semana passada, nós vimos a parte de experimentos fatoriais, né, sem a presença da interação, né, na ausência da interação, e hoje com a presença da interação. Eu percebi que alguns alunos perguntaram, professor, me ajuda, eu não consegui entender bem. Realmente, experimentos fatoriais não é fácil. E aí, aqueles que não participam da aula online, fica mais difícil ainda. Eu sei que no sistema online já é dificultoso, né? Essa parte de experimentos fatoriais, ela já é difícil no presencial. Então, você aumenta o grau de dificuldade no EAD. E aumenta mais o grau de dificuldade quando o aluno não está ao vivo, né? Porque pelo menos ao vivo ele vai tirando a dúvida dele naquela hora, né? Então ele fica com dúvida, ele vai assistir, vai ficar com dúvida e não vai saber, né? Mesmo que ele assiste depois a aula, né? Ele não vai ter o professor ali disponível, né? Naquele horário para tirar a dúvida, né? Eu não tenho problema algum tirar a dúvida depois, posso ajudar, isso não é problema para mim, não. Mas você perde o feedback, aquela hora, né? Aquele não é nem o feedback, você perde o time, né? Aquela hora certa, assim, opa, a dúvida está aqui, deixa eu solucionar ali. E às vezes é uma dúvida simples, né? Não quer dizer que ela seja boba, às vezes é uma dúvida simples, assim, coisa simples que eu posso, na hora, ajudar, né? E que vai contribuir com o entendimento, e o aluno às vezes não entra no horário, e aí realmente fica com dificuldade. Bom? Bom, então, para a gente entender essa história da interação, né? Vamos só tentar antes lembrar o que é um experimento fatorial. Então, o experimento fatorial é aquele experimento, né? Que eu uso, então, nesse caso, dois fatores, por isso o nome fatorial, dois fatores. A gente tinha visto todos até então, né? Lá no delineamento inteiramente casualizado, no delineamento em blocos casualizados, no delineamento em quadrado latino, apenas um fator. O que é isso, professor? Um fator? É quando você tem um conjunto só de tratamentos sobre um determinado, né, vamos falar assim, um determinado objetivo. Aqui nos experimentos fatoriais é quando você alia dois fatores ao mesmo tempo. Ou seja, duas coisas que você está avaliando, dois grupos de tratamentos que você está avaliando, né? Nós demos no exemplo da aula passada um exemplo, até que eu peguei lá daquela apostila do UFV, um exemplo muito chave, que era saber, né, a influência na postura de rações que tinham a presença do cálcio e a ausência do cálcio, ele não fala essa quantidade, só que tem ou não presença de cálcio, e também a presença ou não de luz durante a noite, né? Então, note que não há relações, né, entre luz e cálcio, não existe essas relações específicas assim, né? Então, por isso que são dois fatores. Um dos fatores da avaliação, né, se tinha presença ou não, se a presença ou não do cálcio ia influenciar na postura das aves, o outro, se a presença ou não da luz artificial à noite se ia alterar ou não a postura das aves. E aí, qual que era o objetivo chave de estudar esse tipo de análise? É quando você pode existir uma certa interação. O que significa essa interação? É quando você tem um nível de um dos fatores com o nível do outro fator, que quando os dois juntam, eles conseguem um melhorar o outro, né? É como se fosse uma simbiose, né? Ao juntar aqueles dois níveis, um ajuda o outro a se expressar melhor, e aí, muitas vezes, altera, né, a classificação dos tratamentos por causa da união. A gente viu, então, na aula passada que não há essa interação entre a presença ou não da luz e a presença ou não de cálcio na ração, né? A gente viu que essa interação não existe, nós avaliamos isso, não existe. Mas hoje eu vou dar exemplo para vocês quando essa interação existe, quando tem essa interação. Entendeu? Então é esse o nosso objetivo da aula de hoje. Para isso, eu pego de novo um mesmo exemplo, também ainda lá na apostila que a gente utiliza, né, da UFV, da Estatística Experimental da UFV, né, essa apostila é fantástica, pessoal, muito boa, né, então por isso que a gente vai utilizar ela. E o que então a gente vai ver nessa apostila, né, então tem lá, ó, em um experimento fatorial,
instalado segundo o delineamento inteiramente casualizado, então foi em DIC. Lembra que o experimento fatorial ele pode ser aplicado em DIC, ele pode ser aplicado em DBC, não tem problema algum, né? Porque o esquema, né, que é o experimento fatorial, o esquema, ele é um esquema de como organizar esses dados, né, esses delineamentos, esses fatores, né? Então, pode ser feito tanto no delineamento inteiramente casualizado, pode ser feito tanto no delineamento em blocos casualizados, não tem problema algum. O delineamento é a forma como eu vou distribuir as minhas unidades experimentais dos meus tratamentos, né? Como eu distribuo os tratamentos às unidades experimentais. O esquema não, o esquema é como eu vou organizar esses dados, então não tem problema algum, tá bom? Então, ele foi feito em DIC, e foram testados 3 tipos de suplementos minerais, que ele chamou de faturar, né? Então, suplementos minerais, e 2 tipos de suplementos vegetais. Então, pessoal, de cara, ó, 3 tipos de suplementos minerais com 2 tipos de suplementos vegetais, a gente fala que esse aqui é um fatorial 2 por 3, né? Por que 2 por 3? 2 suplementos vegetais para 3 suplementos minerais. Normalmente a gente coloca 2 por 3. Por que você não fala 3 por 2, professor? Porque a gente usa sempre o menor antes do maior. Então é por isso que é um 2 por 3. Tá certo? 2 por 3 por causa disso. Então são 2 tipos de suplementos vegetais e 3 tipos de suplementos minerais. Então é um esquema fatorial, né? Desculpa, é um experimento fatorial 2 por 3. E daqui a gente já pode entender o seguinte, olha, se eu tenho um 2 por 3, 2 vezes 3 é igual a 6, eu vou ter 6 tratamentos, certinho? A gente sabe que o número de tratamentos vai ser a multiplicação do número, né, dos níveis de cada um desses fatores, né? Então, se eu tenho 3 fatores, 3 níveis no fator A e 2 níveis no fator B, então 2 vezes 3, 6, então eu vou ter 6 tratamentos, né? E isso, então, foi aplicado no confinamento de bovinos, né? Eu queria saber a influência desses 3 tipos de suplementos minerais, dos 2 tipos de suplementos vegetais, no confinamento de bovinos, ou seja, se aumentava ou não o ganho de peso dos bovinos aí, nesse caso, tá certo? E aí, então, aqui os pesos em relação aos ganhos de peso obtido. É lógico que esse ganho de peso aqui não é diário, é um ganho de peso por um determinado tempo, né? Então, tá aqui, ó. Lembra da história de 6, né? 2 vezes 3, 6? Se eu contar aqui, olha que interessante, eu tenho 6 tratamentos. Então, essa aqui é uma outra forma de mostrar esse experimento fatorial. Né? Isso aqui é uma outra forma de mostrar, né? Uma tabela diferente, onde eu tenho aqui, ó, vamos entender a tabela, ó. Para o fator A1, quando ele foi aplicado, né, com o fator mineral A1, quando foi aplicado com o fator com o suplemento mineral A1, quando foi aplicado com o suplemento vegetal B1, ele deu essas repetições aqui, esses totais aí, né? Foram medidos em 4 animais, por exemplo, né? Os 4 animais, cada um tiver esses valores aí, cada um deles, né? Aí, quando você aplica o suplemento mineral A1 ao suplemento vegetal B2, em outros 4 animais, lógico que não é esses mesmos 4, né? Mais 4 animais, então você tem aqui esses resultados. Aí, quando você aplica agora, ó, o suplemento mineral A2 junto com o suplemento vegetal B1, nos outros 4 animais, deu esses resultados aí. Aí, o suplemento mineral A2 no suplemento vegetal B2 deu esses resultados que a gente está vendo aqui, né, as 4 repetições. Então, note que aqui eu já tenho 4, 8, 12, 16 animais aqui no total. E aí, depois, por fim, olha, o suplemento mineral A3 no suplemento vegetal B1 teve esses 4 respostas. E, por fim, o suplemento mineral A3 no suplemento vegetal B2. Então, é mais 4 respostas, né? Então, se a gente contar aqui, são 24 animais que foram usados nesse experimento. Cada grupos de 4, é lógico que esses 24 animais eram animais próximos dos seus pesos, né? E cada um desses 24 animais, então, foram divididos em 6 grupos, e cada um desses 6 grupos continham 4 animais, e cada um desses suplementos aí. Então, note que aqui a gente tem todas as possibilidades de combinações entre os suplementos minerais e os suplementos vegetais. Por que combinações? Olha aqui, ó, eu tenho o A1 aplicado junto com o B1 e com o B2.
Eu tenho o A2 aplicado junto com B1 e com B2, e tenho o A3 aplicado junto com B1 e com B2. Então, eu tenho todas as combinações possíveis, né, desses suplementos, tá certo? Desses suplementos aí, certinho? Professor, poderia ter, por exemplo, um A1 sozinho, sem nada, né? Poderia ter, por exemplo, o A2 sozinho, sem nada, o A3 sozinho, sem nada, o B1 sozinho, sem nada, o B2 sozinho, sem nada? Sim, existem, quando é de vontade do pesquisador, ele pode, além de propor esses aqui, eles chamam de o testemunha, né? Então, esse seria o testemunha, né? Dentro de experimentos fatoriais. Então, poderia, tá certo? Eu poderia ter o A1 sozinho, o A2 sozinho e o A3 sozinho, sendo esses os testemunhos do A1, do A2 e do A3, e também ter o B1 e o B2 sozinhos, sendo esses testemunhos do B1 e do B2 também. Tá certo? Poderia ter. Existe esse tipo de experimento. Não foi vontade desse experimentador aqui, desse pesquisador aqui. E aí ele pede, ó, ao nível de 5% de probabilidade, a gente quer saber, olha lá, o suplemento mineral atua de forma independente do suplemento vegetal? Que pergunta é essa? Ele quer saber se há interação. Existe interação? Né? O suplemento mineral, né, ele pode interagir com o suplemento vegetal de forma que os dois tenham uma resposta diferente do esperado? Esse é o que, né, a gente quer saber. É lógico que vocês não são bobos, né? É lógico que aqui agora vai ter interação, porque é a aula de hoje, a aula de agora, né? É quando há interação, então a gente já sabe que essa resposta da A vai ser sim. Mas a gente tem que provar que vai ser sim. Calma aí que nós vamos provar. No B, né, a pergunta é, qual seria o tipo de suplemento vegetal recomendado? Né? Então, se houve interação, aí a gente tem que saber qual vai ser o tipo de suplemento vegetal recomendado, e letra C, qual seria o tipo de suplemento mineral recomendado. A gente vai ver cada um disso aí, tá bom? Ótimo. Aqui, é só um jeito, olha só, eu fiz... A gente mostrou um quadro, qual é esse aqui, ó? Né? Aí, é só para mostrar para vocês, isso aqui não tem nada a ver, é o mesmo quadro, é só um jeito diferente. É só porque é o seguinte, olha, na aula passada, de repente vocês ficam com viés aí de ter visto a aula passada, e falam assim, nossa, professor, parece que o quadro da aula passada era mais fácil que o quadro dessa aula, para a gente entender. Então tá aqui, ó, esse aqui é o quadro da aula de hoje, e aqui o quadro igualzinho da aula passada, eu fiz exatamente aquilo lá, ó. Peguei aqui, coloquei suplementos minerais aqui desse lado, aí coloquei o A1, A2, A3, então A1, A2, A3, né? E aqui os suplementos vegetais, B1 e B2, e tá aqui, ó, olha lá, A1 com B1, veja se não é essa linha aqui, ó. Não é a mesma linha que tá aqui em cima? Tá aqui, ó. Aí vem lá, ó, A1 com B2, é essa linha que tá aqui, ó. É a mesma linha que tá aqui, ó. Certinho? Agora, A2 com B1, olha aí, ó, se não é essa linha que tá aqui, né? A2 com B2, a linha de baixo, tá aqui também. A3 com B1 está aqui, né? Essa linha, a última aqui. E, por fim, A3 com B2 é essa linha daqui, e aqui está todos os valores. Então, são os mesmos aqui. Aqui ainda não é o quadro auxiliar, é só uma forma de apresentação. Você pode apresentar né, desse jeito ou dessa forma aqui, tanto faz. Aqui sim está o quadro auxiliar. Então, o que a gente está vendo no quadro auxiliar? Vamos lá, vamos entender o quadro auxiliar, né? Bom, então eu tenho aqui, ó, suplementos minerais, eu tenho todos os A1, A2 e A3 aqui, e os totais deles. Então, por exemplo, 141,6, da onde vem 141,6? Do somatório aqui, ó, olha lá, de todos os A1 com B1. Então, tá aqui, ó, 141,6, eu coloquei aqui um 4 para me lembrar o seguinte, olha, eu tive que somar 4 valores para eu obter 141,6. Eu tive que somar 104 valores para obter 142,5, que é esse aqui, por exemplo. Eu tive que somar 4 valores para obter o 121,2, que é esse aqui, por exemplo. Então, está aqui, né? Então, esse aqui é o quadro auxiliar, né? E aqui, lógico, aqui está o B2, lá, ó, A1 com B2, é esse aqui, ó, 139,3, o de baixo é o 117,3, e por fim o 126,3, está aqui, bonitinho. E fiz também o seguinte, olha, se eu somar todos os suplementos minerais A1, ó, eu tenho aqui o valor, 280,9, e aí eu coloquei 8, por que 8? Ah, porque vem de 4, né, somas, né? Então, na verdade, esse 280,9
vem dessas duas linhas aqui, ó. Se eu somar essas duas linhas aqui, ó, eu estou circulando, dá 280,9. Se eu somar essas outras duas linhas aqui que eu estou circulando, essas duas linhas aqui, ó, aí me dá quanto? 259,8. E se eu somar as duas últimas linhas, me dão 247,5. E os Bs, né? Como é que sai o valor dos Bs? Então, os Bs vão ser, né, a soma de 12 medidas, né? Então, 12 medidas. É todo mundo que está com B1. Quem é que está com B1? Essa linha de cá, a linha intermediária, a terceira linha, e a quinta linha. Né? Se eu somar todos eles, vão dar 405,3. Essa medida vem de 12. E se eu somar a segunda linha, a quarta linha e a sexta linha, vai me dar os totais do B2, certo? E é lógico, o total geral é 788,2, tanto faz eu somar esses três valores que estão aqui, ou esses dois valores que estão aqui, vai dar o mesmo 788,2, e isso corresponde a 24 números, que é os 24 né, animais que foram utilizados. Bom, isso é só para entender um pouco como é que vai funcionar. Aí aqui, para a gente ganhar bastante tempo, eu já fiz toda a análise, certo? Porque muita coisa que a gente já viu, né? Então, vamos só entender aqui, ó. Aqui está o quadro 1 com os valores, o quadro 2 com os quadros auxiliar, a hipótese, qual que era a hipótese do fator A? O fator A, que é a hipótese, né, que é o suplemento mineral, são três tipos de suplementos que eu tenho, que é o A1, A2, A3, então eu coloquei que a hipótese H0 é que a média do valor do suplemento mineral A1 com o suplemento mineral A2 e o suplemento mineral A3 são iguais, não há diferença entre elas, e caso, né, não seja verdade, o que a gente quer contestar é a hipótese alternativa, não H0. Né? Para a hipótese do fator B, a mesma coisa. Olha lá, né? A gente parte do pressuposto que B1 e B2 não tem diferença estatística entre eles, e caso houver estatística diferente entre eles, estatisticamente diferente entre eles, a gente coloca aqui o não H0. E dessa vez eu resolvi lançar a hipótese da interação. Na aula passada eu não lancei, mas eu posso lançar a hipótese da interação. E aí a gente pode usar algumas frases como hipótese da interação. Né? A primeira aqui, a gente sempre vai botar o seguinte, sempre na hipótese, né, de nulidade, na H0, tá certo? A gente sempre vai colocar que o suplemento mineral atua independentemente do suplemento vegetal. Ou você pode escrever assim, não há presença da interação, né? Suplemento mineral, né, e suplemento vegetal não são dependentes, tá certo? Não importa a forma que tem. O importante é você lembrar o seguinte, sempre na H0 a gente vai partir do pressuposto que elas não possuem essa interação, que a fator A e o fator B são independentes. Né? Eles não dependem um do outro, beleza? E a hipótese alternativa é aquela que só pode, se eles não são independentes, se eles não são dependentes, significa que eles são dependentes, né? Então, a hipótese HA, alguma coisa dentro da dependência entre um e outro. Né? Então, você pode falar que suplemento mineral e suplemento vegetal atuam dependentemente, né? Que há a presença da interação, tá certo? Aí é livre o que você quer escrever aqui, tá bom? Bom, então o que a gente fez aqui para andar rápido? Vamos lá. A gente, então, né, colocou aqui no nosso quadro da nova as fontes de variações. Então, aqui está suplemento mineral, suplemento vegetal e a interação do fator A com o fator B. Como era DIC, ele só aparece aqui tratamento e resíduo, não aparece aqui o bloco, por exemplo, né, e o total. Vamos entender aqui, então, o grau de liberdade aqui, ó. Lembra que eu tenho 24 animais no total, menos 1, então vai dar 23, tá aqui bonitinho. E vamos lembrar que eu tinha 6 tratamentos, não é? Porque o fatorial 2 vezes 3 vai dar 6 tratamentos. 6 menos 1 me dá 5, e 23 menos 5 dá 18. Então, perfeito, ó, 23 menos 5, 18, né? Então, aqui resolveu o problema do tratamento. E como é que fica aqui em cima? Vamos lá? Suplemento mineral, são quantos níveis? 3, não é? A1, A2 e A3. Menos 1 fica 2 aqui no grau de liberdade. Suplemento vegetal, são quantos níveis? 2. B1 e B2. Menos 1 fica 1.
Lembra que a interação é a multiplicação do suplemento mineral com o vegetal? Então, 2 vezes 1 dá 2. Então, se a gente somar 2 mais 1 mais 2, tem que dar o mesmo do tratamento, 5. Então, eu posso obter a interação pela multiplicação ou posso obter a interação pela diferença. Pegar aqui, ó, 5 menos 2 menos 1, que vai dar 2 aqui também, né? Aliás, a diferença é o jeito mais certo de fazer isso. Bom? Aí, embora sempre vai coincidir os valores, tá? Mas é porque você faz a mesma coisa aqui na diferença quando você vai obter o soma de quadrado, então seria o certo fazer por diferença, beleza? E aí a gente fez, então, né, o soma de quadrado. Aí eu não fiquei aqui fazendo aqueles cálculos de soma de quadrado total, porque a gente fez na aula passada. Então, quem quiser saber como é que faz isso aqui, ó, é só ir lá na aula passada, né? Para obter o geral. Não muda, é só pegar todo mundo, todos os valores aqui, elevar ao quadrado, somar, e depois extrair da correção. Quem que é a correção? 788,2 elevado ao quadrado dividido por 24. Então, eleva ao quadrado todo mundo e soma, e extrai da correção, vai achar quanto? 188,22. O tratamento, como é que a gente faz? Pega cada um desses valores aqui, ó. 141,6, eleva ao quadrado. 142,5, eleva ao quadrado. 121,2, eleva ao quadrado. Faz a mesma coisa com os de cá. Soma todo mundo. Aí eu não posso esquecer de dividir por 4, porque cada um desses aqui vieram de 4 médios. Subtrai da correção. Pronto, você vai achar 154,63. E o resíduo? A diferença, né? Pega lá, 188,22 menos 154,63. Pronto, você acha 33,59 aqui, ó. Certinho? Então, é simples aqui de achar isso aqui. E a parte de cima, professor, essa aqui é mais complicada? Não, você também sabe. Como é que a gente faz o suplemento mineral? Aí você tem que pegar totais dos minerais, né? Aqui, ó, você vai pegar aqui, ó, 280,9 elevado ao quadrado, mais 259,8 elevado ao quadrado, mais 247,5 elevado ao quadrado. Aí você pega essa soma de tudo e divide por 8, porque cada um desses valores vieram por 8, e subtrai da correção. Qual que é a correção mesmo? 788,2 elevado ao quadrado dividido por 24. Você vai achar 71,34. E se você fizer a mesma coisa para o B, que é agora aqui, ó, 405,3 elevado ao quadrado, mais 382,9 elevado ao quadrado, dividido por 12, e subtrair da correção, você vai achar aqui 20,91. E para achar agora a interação, aí você diminui aqui do tratamento, tá? Pega o tratamento lá, 154,63, desconta o suplemento mineral, desconta o suplemento vegetal, o que sobrou é a interação. Pronto. Facinho. Os quadrados médios, agora vocês já sabem como é que tira, basta dividir sempre o soma de quadrado pelo grau de liberdade, né? Divide 71,34 por 2, dá 35,67. Divide 20,91 por 1, também dá 20,91. E divide 62,38 por 2, dá 31,19. Então, facinho esse aqui, né? Aqui é a mesma coisa, para o tratamento lá. Divide 154,63 por 5, 30,93. Divide 33,59 por 18, 1,87. E agora os F calculados. Lembra, F calculado sempre tem que dividir pelo resíduo, sempre é o resíduo. Então, eu vou dividir 35,67 pelo resíduo, que é 1,87, dá 19, né? Divide 20,91 dividido por 1,87, dá 11, alguma coisa aí, né? Divide 31,19 dividido por 1,87, dá o 16,58. E divide 30,93 por 1,87, 16,54. Então, galera, o que a gente tem aqui? Olha lá. Primeira coisa que nós vamos fazer, vamos testar aqui os tratamentos, né? Olha lá, F calculado para tratamento, ó, quadrado médio tratamento, quadrado médio resíduo, nós achamos 16,54. F tabelado de tratamento e resíduo, 5,18, ó, 5,18. Olhei lá na tabela do F a 5%, 2,77. Conclusão, F calculado maior que F tabelado, então rejeita a hipótese inicial. Então, existe diferença entre esses tratamentos, né? Então, há diferença entre esses tratamentos aqui, a gente vai ter que verificar, então. Há algum tratamento aí que é diferente. Por que eu tenho que fazer isso aqui antes?
Porque se aqui já não rejeitar H0, eu vou falar, não tem diferença não, viu, galera? Não rejeita H0, alguma coisa que está acontecendo aqui que não tem diferença. Mas como aqui já rejeitou H0, significa, então, que pode ter algum suplemento mineral que é diferente dos demais, pode ter um suplemento vegetal que é diferente dos demais, ou pode ser que a interação, né, está atuando aí. Certinho? E aí a gente faz da interação. Olha aí, ó. 31,19 dividido por 1,87. Eu acho lá 16,68. E aí, se eu pegar o grau de liberdade de 2,18, olhar lá na tabela do F a 5%, eu vou achar 3,55. E, lógico, 16,68 é muito maior que 3,55. Eu ensinei para vocês que esses valores aqui, quando ele é acima de... Se for a 5%, se ele for acima ali dos 6, já vai rejeitar H0, né? Então, olha lá, 16,68 é maior que 3,55, pronto, rejeita a hipótese H0, e ao rejeitar a hipótese H0, estamos assumindo que a interação existe. Ixi, professor, o que quer dizer isso então? Bom, existe interação, e se essa interação existe, a gente vai ficar com a hipótese HA, ou seja, que o suplemento mineral atua dependentemente do suplemento vegetal, né? Então, a pergunta da letra A, o suplemento mineral atua de forma independente? Não, ela atua de forma dependente, né? Então, existe dependência entre o suplemento mineral e o suplemento vegetal, tá certo? E aí, para aqui? Não. E aí, eu costumo brincar com os meninos o seguinte, aí você chora. Por quê, professor? Porque agora a análise fica um pouquinho mais difícil, tá? O que acontece? Na aula passada, como eles atuavam independente, aí o que a gente fez? A gente foi lá, no caso do tipo de ração, que era com cálcio e sem cálcio, a gente então já foi fazer as análises, observou então que a ração com cálcio tinha muito mais ovos do que as rações, produziu muito mais ovos que as rações sem cálcio, e como a gente estava trabalhando só com 2 níveis, não precisou nem de fazer TUC, a nova já era suficiente, e a gente já concluiu que a ração com cálcio era melhor do que a ração sem cálcio. Fizemos a mesma ideia para um ambiente com luz e sem luz, né? Então, a gente viu que o ambiente com luz tinha produzido mais ovos que o ambiente sem luz, e a gente recomendou, então, o ambiente com luz artificial. Aqui nós temos um problema, porque é o seguinte, lá eu poderia analisar eles independente. Eles deu, né, a resposta da interação foi que não havia dependência entre eles. Então, eu poderia analisar os fatores separadamente. Aqui, ele está dizendo assim, olha, não dá para você analisar esses valores separados não, tá? Porque eles têm dependência. Existe algum desses minerais, desses suplementos minerais, que quando junta com um desses suplementos vegetais, a resposta é diferente. Porque, ou a resposta pode ser diferente para mais ou para menos, tá, galera? O que acontece nesse sentido? Vamos lembrar aqui uma coisa assim, por exemplo, um exemplo interessante que às vezes acontece, né? Vocês lembram, algumas substâncias no organismo, quando elas estão em organismo em determinadas quantidades, elas podem aumentar a absorção de outras ou diminuir a absorção de outras, né? A gente já viu, por exemplo, a presença de algumas substâncias para obtenção, até mesmo dentro dos próprios minerais, né? Se eu não estou enganado aqui, é o fósforo, né? Rações com excesso de fósforo, parece, elas dificultam também a absorção de cálcio, por exemplo, em aves, algumas dessas, se eu não estou enganado, tá, galera? Pode ser que eu esteja enganado, mas eu não estou, acho que é isso mesmo. Rações com excesso de fósforo, elas né, formam quelatos, né? E dificultam a absorção de cálcio para os animais. Então, isso acontece. Né? E aqui a gente deu um exemplo entre 2 minerais. Então, pode ter algum tipo de suplemento. E outra coisa também, a gente já viu, né? Alguns por exemplo, alguns FOS, alguns GOS, que tanto em aves quanto em suínos, permite a absorção de mais nutrientes, né? Então, a gente sabe o seguinte, que existem uma interação entre essas substâncias no organismo, que faz com que possa ter alteração da absorção. Os mesmos fatores, por exemplo, alguns fatores, né, antinutricionais que a gente vê
nos alimentos para suínos, para aves, ou mesmo para bovinos, e que pode alterar a absorção de alguns elementos vitais, né? Então, isso é muito importante, galera, tá bom? Então, por isso que a gente vai ter que fazer esse desdobramento da interação. Lembra dessa palavra. Toda vez que a interação existir, a gente tem que fazer o chamado desdobramento da interação. O que é esse desdobramento da interação? A gente fixa, por exemplo, um dos minerais e começa a comparar, tá certo? Na verdade, o que a gente vai fazer é o seguinte, olha, se eu fixar os suplementos minerais, deixa eu saber quem são os melhores suplementos vegetais. E aí eu vou, por exemplo, analisar, né, qual é o melhor suplemento mineral. Se é o B1 ou B2 dentro do A1, se é o B1 ou B2 dentro do A2, ou se é o B1 ou B2 dentro do A3. Então, depois que eu tiver essas respostas, aí o tipo de resposta vai ser assim, um exemplo, tá? Para o suplemento mineral A1, o melhor suplemento vegetal é o B2. Para o suplemento mineral A2, o melhor suplemento vegetal é o B1. É esse tipo de resposta que nós vamos ter que dar. Para o suplemento mineral A3, o melhor suplemento vegetal é o B2. E depois a gente tem que fazer o inverso, né? Estudar, então, todos os suplementos minerais dentro dos Bs, né? Dos suplementos vegetais aqui, nesse caso. Então, eu vou falar o seguinte, olha, para o suplemento vegetal B1, o melhor é o suplemento mineral A1. Para o suplemento vegetal B2, o melhor suplemento mineral é o A2 e o A3, por exemplo. É isso que nós vamos fazer agora, tá bom? É o desdobramento da interação. Então, o que a gente acabou de escrever aqui, né? Como a interação foi significativa, para realizar esse desdobramento, deve-se fazer uma nova análise de variância, desculpa. Então, nós vamos fazer uma nova ANOVA, né? Nós vamos fazer uma nova ANOVA, em que os níveis de um fator são comparados dentro de cada nível de outro fator. É o que a gente acabou de falar aqui agora, né? Tal como apresentado nas tabelas a seguir, o desdobramento para comparar os níveis de A dentro de cada nível de B, ou seja, estudar A dentro de B. É o que a gente vai fazer aqui agora. Vamos lá, então. Vamos entender como é que a gente faz isso. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte, olha. Como é que a gente vai fazer esse desdobramento? Nós vamos precisar desse resíduo aqui, ó. Então, fixa nessa história do resíduo aqui, ó. Resíduo com grau de liberdade igual a 18, com a soma de quadrado de 33,59 e com o quadrado médio de 1,87. Na verdade, o que a gente precisa é do resíduo, do grau de liberdade e do quadrado médio. Esses três negocinhos aqui, nós vamos segurar eles aqui, tá certo? Então, nós vamos fazer a primeira desdobramento, vai ser suplemento vegetal dentro do suplemento mineral, né? Então, nós vamos saber qual é o melhor suplemento vegetal dentro dos 3 suplementos minerais aí. Então, ó, lembra da história do resíduo lá, ó, que eu falei que fixa nele aí, ó? Nós vamos ter que guardar o resíduo aqui, ó. Então, lembra o resíduo lá, só voltando, ó, 18, 33, 59 e 1,87, 18, 33, 59, 1,87. Esse aqui a gente mantém. E aí, agora, a gente não tem mais a fonte de variação, a gente chama de causas da variação, só mudou o nome, não tem nada demais, só que agora a gente vai fazer o estudo desdobrado. Como é que a gente faz esse estudo desdobrado? Vamos lá para vocês entenderem. Olha só. Primeiro, para o suplemento mineral A1, quantos suplementos vegetais nós temos? 2, não é isso? Só que o grau de liberdade toma 1, fica 1 aqui. Então, é lógico que vai aparecer 1 aqui e aqui também, né? Então, ó, para o suplemento mineral A2, vou ter 2 suplementos vegetais também, que é o 1 e o 2, só que o grau de liberdade leva 1 vai ficar 1. E o mesmo vai acontecer com a 3. Para o suplemento mineral A3, eu também vou ter grau de liberdade 1. Por quê? Porque eu tenho 2 suplementos vegetais. Então, 2 menos 1, 1. Beleza? Soma de quadrados. Bom, agora nós vamos ter que fazer soma de quadrados separado. Como é que vai ser essa soma de quadrado aqui, ó? Eu vou pegar aqui, ó, 141,6 elevar ao quadrado, mais 139,3 elevar ao quadrado, dividir por 4, porque cada um desses veio 4, e subtrair não mais agora dessa correção. Agora a correção vai ser cada um desses valores aqui, ó. Vai ser 280,9 elevado ao quadrado dividido por 8. Eu quero só pegar a variação dentro daqui. Então, de novo, ó, eu pego aqui, ó, dentro do suplemento mineral A1, e eu vou pegar lá o B1, 141,6 ao quadrado, 139,3 ao quadrado, divido por 4, que cada um desses veio 4, né, de 4, e a minha correção agora vai ser esse valor aqui, ó, 280,9 dividido por 8.
Quando eu fizer isso, ó, a primeira sentença aqui dá 9.863,76, e essa correção aqui, 9.863,10. A diferença, então, é 0,66, eu anoto ela lá, ó, 0,66. Vou fazer a mesma coisa para os outros, ó. Agora lá, ó, para o próximo, ó, eu vou pegar 142,5 elevar ao quadrado, 117,3 elevar ao quadrado, dividir por 4, e a minha correção vai ser esse agora, 259,8 elevado ao quadrado, dividido por 8. Olha tudo que a gente falou. 142,5 ao quadrado, 117,3 ao quadrado, divide os 2 por 4, e a correção, 259,8 ao quadrado, dividido por 8. Né? Quando eu fizer isso, a primeira sentença aqui dá 8.516,38, 8.516,38, desculpa, e a segunda, 8.437. Faz a diferença entre eles, pronto, 79,38, 79,38 que vai aparecer aqui, ó, certinho? E agora, por fim, eu vou fazer a mesma coisa com o terceiro, olha lá, 121,2 elevado ao quadrado, 126,3 elevado ao quadrado, ambos dividido por 4, e tirar, subtrair aqui do 247,5 elevado ao quadrado dividido por 8, né? A primeira dá 7.660,28, a segunda dá 7.657,03, eu acho que o valor de 3,25 que a gente anota aqui. Agora, os quadrados médios, a gente já sabe. Como é que faz o quadrado médio? Divide o soma de quadrado pelo grau de liberdade, né? Então, aqui vai aparecer 0,66, aqui 79,38, aqui 3,25. E agora eu posso obter os F calculados a partir desse resíduo. Olha lá, 0,66 dividido por 1,87, né? Vai dar 0,35. 79,38 dividido por 1,87, 42,45. 3,25 dividido por 1,87, 1,74. Por isso que a gente aproveita o resíduo, tá certo? Para a gente dividir aqui. E agora os F tabelados. Eu vou pegar lá 1,18. Como é que todo mundo deu 1? Basta pegar 1,18 para todo mundo. Então, F tabelado, né? Que vai ser o grau de liberdade dos... Aí eu até coloquei AI aqui, ó. Por que AI? Porque vai ser A1, A2, A3, né? E o grau de liberdade do resíduo, que é 18. Então, vai ser 1,18. E aí vai dar quanto? Vamos lá, 1,18. Aqui, 4,41. O F é 5%, né? 4,41. Então, nós vamos usar 4,41 aqui para todo mundo, certinho? E agora as comparações, olha que interessante, ó. Eu até coloquei um quadrinho aqui para ajudar vocês a entenderem, ó. Por o primeiro, 0,35 e 4,41. Não tem diferença estatística entre eles, tem? Né? Porque o F calculado vai ser menor que o F tabelado. Como o F calculado vai ser menor que o F tabelado, não há diferença estatística entre eles. O que eu fiz? Olha aqui. Eu peguei aqui, ó, 141,6 e dividi por 4. Para eu pegar a média. A média aqui foi 35,4. Peguei 139,3. Preciso fazer isso não, tá? Estou fazendo só para mostrar para vocês. 139,3 dividi por 4. Aí aqui deu 34. Esquece os outros, tá? Só vamos ficar foca só nesses dois aqui, ó. 34,82. Então, não foi estatisticamente diferente esses dois, ó. Tá certo? Não foi estatisticamente diferente esses dois. Então, o que a gente conclui aqui? Então, a gente conclui que não há diferença estatística entre eles, por causa disso aqui, ó. Certo? Então, se não foi significativo aqui, esse aqui vai receber A, esse aqui também vai receber A. Tá? Agora, vamos para os demais. Vamos para os outros. Ó, o segundo. Aí eu achei aqui, ó, 42,45. 42,45 é muito maior que 4,41. Então, indica aqui para mim que há diferença estatística entre eles, não é? Então, está indicando que há diferença estatística entre eles aqui, ó. Então, o que acontece? Vamos pegar a média lá, ó, 142,5 dividido por 4. Esse valor me dá quanto? Me dá 35,63. Vamos pegar 117,3 dividido por 4, me dá 29,3. Aí aqui dá para a gente observar, né? Dá para a gente enxergar que há diferença estatística entre eles, não dá? Note que aqui, olha, rejeitou H0 e é lógico, esse aqui vai receber um A e esse aqui vai receber um B, indicando que o suplemento mineral A2, quando ele junta com o suplemento vegetal B1, ele dá muito maior os resultados, né? E por A3 a mesma coisa, 1,74 comparado com 4,41,
não há diferença estatística entre eles, pegamos as médias, 121,2 dá 30,3, 126,3 dá 31,58, não foram diferentes significativamente. Agora vocês entendem a interação, galera. Olha que legal. Né? Olha que legal aqui a resposta da interação. Veja bem, se não houvesse interação, né, se ela não existisse, a gente ia falar que não haveria diferença estatística entre esses indivíduos, porque olha aqui para você ver, ó, para o A1 deu igual, para o A3 deu igual, mas o que acontece no A2? Eles são diferentes. Então, olha que interessante, existe, né, uma interação entre o suplemento mineral A2 com o suplemento vegetal B1, que faz com que esses dois aqui sejam melhores, ou pode estar acontecendo o contrário, pode estar acontecendo que a interação entre o suplemento mineral A2 com o suplemento vegetal B2 e fez com que, né, a resposta fosse menor. Pode ter formado um quelato, por exemplo, aqui, né? Era esperado que ele fosse igual e ele deu um suplemento mineral menor. Então, nesse caso, qual vai ser a nossa recomendação? Olha, se você estivesse usando o suplemento mineral A1, tanto faz usar o suplemento vegetal B1, B2, a resposta é igual. Se você estiver usando o suplemento mineral A3, tanto faz você usar o suplemento vegetal B1, B2, a resposta é igual. Mas, se você estiver usando o suplemento mineral A2, aí você tem que usar o B1. Porque a resposta do B1 é muito melhor do que a resposta do B2. Certinho? É essa a ideia, tá? Então, média seguida de mesma letra minúscula, nesse caso, não difere entre si pelo teste F da norma a 5% de probabilidade, certo? Então, a resposta nossa, a conclusão, qual seria o tipo de suplemento vegetal recomendado? Aí é aquela história que a gente falou, ó. Para o suplemento mineral A1 ou A3, os suplementos vegetais recomendados são os dois, o B1 ou o B2, não importa. Mas, para o suplemento mineral A2, o suplemento vegetal recomendado é sempre o B1, o B2 não, porque o B2 diminui o ganho de peso. Provavelmente está acontecendo aqui a formação de um quelato aqui, né? Alguma coisa desse tipo, né? Algum fator antinutricional aí que está fazendo com que a resposta em relação ao ganho de peso do A1 e do B2, desculpa, do A2 com B2, não seja igual aos demais. Beleza? Certinho? Entendido até aqui, galera? Entendido, professor. Bacana nessa questão de interação. Essa interação é topíssima. Quando você entende, você fala assim, caraca, bicho, esse negócio é muito massa. É mais quando você faz, né, algum experimento, né, com alguns aditivos, você vê isso nitidamente, né? Nitidamente. Né? Essa, inclusive, é a ideia de lançar aditivos na alimentação de animais, né? Até na própria alimentação humana, né? Nós temos também, né? A sacada de você lançar esses aditivos é justamente porque você melhora a nutrição do indivíduo, né? Uhum. Isso, galera, quando a gente fala de nutrição humana, aparece na nutrição humana, tá? Lógico que aparece na nutrição humana. Por exemplo, eu fico ali, todo zootecnista é um nutricionista de profissão, né? E aí eu fico pegando, por exemplo, o leite que minha filha toma, e aí eu faço preferência, né, a um determinado leite lá, são duas marcas que eu gosto que usa, né? Porque ela possui gose e fósforo, por exemplo, que são fatores, né? São aditivos que estão no leite e que aumentam a absorção de nutrientes, né? Melhora a absorção de nutrientes. E eu tenho que ter mais preocupação porque minha filha é mais ruim para comer. Então, eu fico muito atento ao tipo de leite. Então, é aquele pai zootecnista meio fixado, né? Sei lá, vamos falar assim, meio desesperado, né? Não, mas tá certo, tem que usar o conhecimento que o senhor tem para, né? Outro dia, o que eu fiz? Eu peguei todos os nutrientes que tinham. Eu queria escolher qual era o melhor leite lá, para saber qual o melhor leite para dar para minha filha, né? Então, eu peguei 3 marcas conhecidas, né? Talvez vocês não vão saber conhecer essas marcas, porque vocês ainda não são pais, mas para quem é pai, é muito famosa essas marcas, né? Um foi
foi a Aptamil, né, que é uma marca muito boa de leite, o outro foi a própria leite da Nestlé, que é os ninhos, né, o leite ninho, e o outro foi o do... qual que é o outro? Esqueci o nome agora. Enfim, e aí, o que eu fiz, né? Pegou uma tabela do Excel, coloquei todos os valores nutricionais lá e fui comparando um a um qual tinha os aditivos que eu gostaria que a minha filha tomasse nessa idade que ela está, né? Então, aí eu coloquei, né? Eu observei, eu fui olhar qual era a necessidade, né, nutricional que ela tinha na idade dela, até 3 anos, e fui observar qual era, por exemplo, eles são muito parecidos em relação a proteínas, a carboidratos, a gorduras, né? Mesmo as gorduras saturadas, insaturadas, que é também importante, às vezes, comer, né? Ao colesterol, é importante na alimentação da idade dela ter desse tipo de alimentação, é preciso. E também fui observar quais são os outros, né? Como vitaminas, minerais, né? Que tinham lá. E aí eles diferem muito pouco em relação a esses. Mas qual é a grande sacada de um para o outro? É a presença de alguns aditivos, né? Alguns GOS, alguns FOS, por exemplo, por exemplo, ômega 3, ômega 6, né? Que faz com que esses leites sejam mais caros ou mais baratos, né? Então, é justamente nos aditivos. E aí, existe uma marca, por exemplo, boa, existe um leite da Nestlé, que é muito, muito top, tá certo? Ele é muito bom, né? Aí fica meio que uma disputa entre Nestlé e Danone, né? A Aptamil é da Danone, o Ninho é da Nestlé, né? E o Ninho, ele é mais barato e nessa fase que ela está, a diferença de R$8 na lata, eu compro 5 latas, faz diferença, né? E ele tem mais nutrientes do que o do Aptamil nessa fase, né? Lógico que o Aptamil é muito melhor para a criança quando está no início da amamentação ali, né? Nos 6 primeiros meses, nos 12 primeiros meses, mas depois, quando você atinge 3 anos, não vale muito a pena você ficar no leite ali do Aptamil, não, porque o leite da Ninho, da Nestlé, é muito melhor. Então, parece que, tipo assim, as empresas focaram em épocas diferentes da idade das crianças. Por que o professor está falando isso? Porque é mais ou menos o que acontece com o animal também, tá certo? Algumas empresas focam mais, às vezes, na nutrição de creche, outras, né? Por exemplo, o animal cria, recria, o outro foca mais no finalzinho da terminação, e a ideia das empresas produtoras de leite é exatamente isso. Uma foca mais nas primeiras idades ali, os outros já focam mais numa outra fase da vida, e é assim que a gente começa a fazer, então, a separação, né? Então, usando os conhecimentos de zootecnia para a nutrição da minha filha aqui, tá bom? Bacana. Continuando. Tá quase acabando nossa relaçãozinha aqui, deixa eu só passar para o desdobramento, o segundo desdobramento. Agora, lembra que a gente fez? Nós escolhemos o melhor vegetal dentro dos minerais, agora a gente vai fazer o contrário, escolher os melhores minerais dentro dos vegetais. Então, agora a gente inverte a história, tá? Então, continuamos com a mesma historinha lá, o mesmo resíduo, né? E agora a gente vai fazer a variação dos suplementos minerais dentro dos suplementos vegetais, certo? Vai aparecer só 2 aqui, porque só tem 2 tipos de suplementos vegetais, o B1 e o B2, agora eu tenho que escolher qual o suplemento mineral melhor aplicado ao B1, qual o melhor aplicado ao B2. Vamos lá no grau de liberdade. Bom, qual é o grau de liberdade, então, que vai ser aqui para o B1, né? Então, ó, no B1 eu tenho 3 tipos de minerais, é um A1, A2, A3, então são 3 níveis, menos 1 dá 2. E a mesma coisa para o B2, né? Também são 3 níveis, menos 1 dá 2. Então, aqui, a diferente do outro lá, que apareceu 1. Por que apareceu 1? Porque eu estava estudando minerais, né, os vegetais dentro dos minerais aqui, né? Então, só tinha B1 ou B2, o grau de liberdade leva 1, fica 1 aqui. Agora, eu estou estudando o contrário, agora eu estou estudando os vegetais, né, dentro de cada um dos minerais aqui. Como eu tenho 3 minerais, menos 1, fica 2, né? Então, por isso parece 2 aqui. Para o soma de quadrado, fácil também a gente resolver essa história. Como é que nós vamos achar, então, a soma de quadrado aqui, do primeiro aqui? Eu vou pegar aqui, ó, 141,6 elevado ao quadrado, mais 142,5 elevado ao quadrado, mais 121,2 elevado ao quadrado, dividir isso tudo por 4, menos o 405,3 elevado ao quadrado dividido por 12. Tá certo? É o inverso. Antes a gente tinha feito tudo na linha,
Agora vamos fazer tudo na coluna. Então, aqui, ó, fazendo esse valor aqui, né, eu vou achar, no final, 72,55 e 72,55 vai ser o meu valor aqui do meu som de quadrado, né, nessa linha aqui, beleza. Vou fazer a mesma coisa para cá, ó. 139,3 ao quadrado, 117,3 ao quadrado e 126,3 ao quadrado, dividido por 4, menos a correção, que é 382,9 ao quadrado dividido por 12. Pronto. Feito isso, a gente vai achar 61,17, né? E agora, eu posso obter os quadrados médios facilmente. Basta dividir esse aqui pelos graus de liberdade, né? Então, 72,5 dividido por 2 vai dar em 36 alguma coisa, né? 36,68. 61,17 dividido por 2 vai dar ali 30, alguma coisa, 30,59, certinho? E agora os Fs calculados. Olha lá. 36,68 dividido por 1,87, 19,4. 30,59 dividido por 1, desculpa. Eu acabei fazendo o F calculado aqui, né? Desculpa, gente. Não, tá certo. 30,59 dividido por 1,87, 16,36. O professor tá doidão aqui, tá certinho. Então, ó, dividimos todo mundo aqui os quadrados médios pelos resíduos para obter os valores de F. Note, galera, agora vocês estão mais tranquilos na estatística, nesse nível que vocês já estão na estatística. Você já sabe, bateu o olho aqui, você já vai saber que aqui rejeita H0, né? Olha que valor alto, né? Passou de 8 aqui, no 5%, pode acreditar que vai rejeitar H0. Vamos lá nos F tabelados? O F tabelado com os dois vai ser igual, 2 e 18. Então, vamos lá, né? Na tabela do F, 2 e 18. Pronto. F a 5%, conferiu. 2 e 18, tá aqui, ó, 3,55. Pronto, 3,55 vai ser o valor que a gente vai usar. E aqui, ó, a gente já percebe que rejeitou H0, nem precisa de fazer, né, aquela história, né? 19,4 é maior que 33,55, rejeita H0, é significativo, e existe diferença entre esses suplementos minerais aí dentro do B1. 16,36 também é maior que 3,55 e existe diferença entre esses suplementos minerais dentro do B2, né? Então, vai ter diferença. Antes lá, um deles só um só que deu, né? Diferença. Aqui os dois deram. Só que aqui nós temos um probleminha, galera. Vamos lá. Já fiz as médias. A média é a mesma do quadro passado, tá certo? Lógico que vai ser a mesma, né? Eu vou pegar sempre os mesmos valores aqui, ó. 141,6 dividido por 4, 142,5 dividido por 4, vai ser igual. Essa média aqui é a média do tratamento, tá? Cada um daqueles tratamentos ali. Só que aqui tem um negócio. Vamos lá. O que acontece? Eu tenho que fazer um teste de Tuque. Por que, professor? Mais isso ainda. Ué, lembra? No suplemento vegetal, eu não precisava fazer teste de Tuque, eu só tenho 2. Lembra da aula passada? A nova já é suficiente para falar se eles são iguais, se eles são diferentes. Aqui eu tenho 3. Então, eu tenho que fazer teste de Tuque. Acima de 3 ou mais, vamos falar assim, né? Igual a 3 ou mais, tem que fazer teste de Tuque. Mas não é difícil, não. A hipótese do teste de Tuque, vocês já estão acostumados, não precisa de fazer nada. Aqui é só a historinha lá do... Vamos lá. E eu estou falando teste de Tuque, mas pode ser Tuque, Duncan, Sheffer, Dante, Bonferroni, Student, Newman Kills, tá? Scott Knott, não importa, tá bom? Qualquer um teste de comparação de média. Então, ó, o Q, vamos lembrar, o valor de Q tem que ser número de tratamentos envolvidos e o grau de liberdade de resíduo. Nesse caso, o número de tratamentos envolvidos são 3. Eu tenho 3, A1, A2 e A3. E o grau de liberdade do resíduo, que é 18. Então, eu vou olhar lá no 3 de 18 a 5%. Se a gente pegar na tabela do Tuque, vocês vão ver que dá 3,61. E aí, a gente vai calcular aqui a diferença mínima do Tuque. Esse valor de 3,61 vai ficar aqui no lugar de Q. O quadrado médio do resíduo, eu estou vendo ele aqui, ó, 1,87. E a repetição, a gente sabe que é 4. Não é isso? Foi 4 para cada um dos valores. Então, pronto, a gente achou 2,47. E agora a gente começa, então, a fazer essa nossos contrastes. Ó. A primeira, a média maior que a gente teve é a de 35,63. Como é que você sabe, professor? Olha lá, ó, vamos lá. Nós estamos aqui, ó, nessa linha aqui, ó, né? Nós estamos no B1. Então, a maior é 35,63, depois vai ser a A2, depois vai ser a média do A1, 35,4, e por fim, a média do A3, 30,3. Então, é isso que a gente está fazendo aqui, ó. Certinho?
Então, está todo mundo lá. Agora, contraste. Ó, o primeiro contraste. A2 com A1. Vai dar 0,23. É menor que delta. Então, não há diferença estatística entre eles. A para o primeiro e A para o segundo. Por que você está usando letra maiúscula A? Daqui a pouquinho a gente vai entender por quê. Calma aí. Vamos lá. C2. Contraste 2. Média de A em relação à média do A2 em relação à média do A3. 5,33. É maior. Então, tem diferença entre o A2 e o A3. Então, eu vou colocar B aqui para o A3. Agora, falta testar A1 com A3, né? A1 com A3. Então, testando A1 com A3, dá 5,10. E 5,10 também é maior que delta, ponto. Então, ele já era diferente, então fica diferente, não preciso colocar mais nada aqui. Então, olha que interessante. Para o suplemento vegetal B1, eu tenho que usar ou o suplemento mineral A2 ou A1, porque eles são os melhores. O A3, o resultado não é tão bom. Tá certo? Então, se eu estiver usando o suplemento vegetal A2, eu tenho que aplicar ou o suplemento mineral A2 ou o A1. Qualquer um dos dois pode aplicar, menos o A3. Vou fazer a mesma... Aí eu já até fiz aqui, ó. Olha lá, para mostrar para vocês bonitinho, que eu coloquei aqui na tabela. Vou fazer a mesma coisa agora com o outro, que é o B2, né? Aplicando os 3 no B2. Então, nós fizemos aqui, né, o valor de Q era o mesmo para eles, 3,18, 3,61, né? Isso aqui não muda, né? Lembra, isso aqui não vai mudar, é o mesmo do outro lá, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó, 2,47, é a mesma coisa. Então, você não precisa fazer isso aqui de novo, né? 2,47. O que vai mudar só os valores dos contrastes, né? Bom, então aqui, ó, só para a gente lembrar, deixa eu só voltar lá atrás, aqui, ó, 34,82 for o maior, vai ser o A1, em seguida vai ser o A3 com 31,58, e por fim vai ser o A2 com 29,33. Então é isso que a gente vai fazer aqui, ó, colocou os 3 em ordem aqui, e agora os contrastes, ó, A1 com A3, deu 3,24. 3,24 é maior que 2,47, então, diferença estatística entre o primeiro e o A3 aqui, né? Agora eu vou testar. Precisa testar A1 com A2? Lógico que não. Se A3 que está mais próximo já deu diferente, é lógico que aqui também vai dar, entre A1 e A2, então não precisa. Eu já pulo do A3 para o A2. Olha lá, A3 para o A2. Desculpa, A1 para o A2, eu ainda fiz, é 5,49, vou mostrar que não é, mas aqui, ó, A3 para A2. 31,58, 29, 33, deu 2,25. Esse aqui eu fiz só para mostrar para vocês que não tem diferença, tá, galera? Nós estamos aqui no de baixo, ó. A3 com A2, 31,58, 29,33. Pronto, deu 2,25. 2,25 é menor que delta, não tem diferença entre eles. Agora, a gente pode aplicar aqui também a mesma história lá. Então, se eu estiver, né, fornecendo o suplemento mineral vegetal B2, o melhor que eu tenho que aplicar é o A1, porque o A2 e o A3 dão respostas diferentes. E agora, eu dou aquela respostinha média seguinte de mesmas letras, maiúsculo agora. Por que agora o professor pôs maiúsculo? Para diferir da outra, que era minúscula, né? Não difere entre si pelo teste de Tuque a 5%. E aí, qual seria o suplemento mineral recomendado? De novo, a gente vai falar o seguinte, ó. Se eu estiver usando o suplemento vegetal B1, os mais recomendados é o A1 e o A2. Se eu estiver, né, utilizando o suplemento vegetal B2, o melhor é o A1, certinho? Então, é assim que a gente faz, tá? E aqui, galera, uma conclusão geral. Aqui, ó, é quando você coloca lá no seu trabalho, né, desse jeito, ó. Pra vocês entenderem como é que a gente faz esse tipo de quadro quando a gente está, né, numa dissertação de mestrado, numa tese de doutorado, num TC, por exemplo, né, um resultado de iniciação científica. Você coloca desse jeito aqui, bonitinho, ó. Então, tá aqui, ó. Os As maiúsculos indicando, né, os As e Bs maiúsculos aqui indicando, né, a posição para o suplemento mineral e os minúsculos indicando a posição para o suplemento vegetal, tá certo? Então, aí a gente tem que colocar só isso aí, a média seguidas de mesma letra, maiúscula na vertical, né, na vertical, não difere entre si pelo teste Tuque, a 5% de significância, ou seja, na vertical, né? Então,
indicando que A com A que são iguais estatisticamente, B com B que são iguais estatisticamente, e médias seguidas na mesma letra minúscula na horizontal minúscula, né, nesse caso, não difere entre si para o teste F da nova. Então, note que até aqui eu mudei. Ó. Aqui é teste de TUF e aqui teste da nova. Certinho, pessoal? Dúvidas? Certinho, professor. Um pouco mais complicado, né? Isso aí é um pouco mais, né? Eu entendo. Mas também muda o nível do entendimento da coisa. Sim. Vocês entendem agora a importância da interação na nossa, né, no nosso estudo aqui. A interação, galera, é muito, assim, muito safra você conseguir observar isso aí. Porque você ficar fazendo experimentos só com tratamento, né, só com um único tratamento, muitas vezes ele reflete aquela história daquele tratamento ali, mas a gente acaba não entendendo que pode existir outras relações intraespecíficas, interespecíficas, melhor dizendo, né, entre esses tratamentos. Eles existem essas relações. As relações elas estão presentes, né? E aí é nessa hora que você descobre isso. Tá certo? Então, só fazendo esse tipo de experimento, tá? Alguma dúvida que eu possa ajudar vocês? Não, tô tranquilo. Mais Professor, alguém? Oi? será que não dava para o senhor esticar o prazo da entrega dessa batina que é para entregar hoje, mais um pouquinho, não? Pode. Tá difícil lá o tempo? Não, é porque essa semana eu me enrolei aqui e acabei. Mas Não, eu então tá. acredito que dê para mim terminar hoje, ainda mais, né, por via das dúvidas, se eu puder Não, eu esticar. vou esticar mais. Eu boto aí para até sexta-feira. Dá para fazer ou você quer pôr pro final de Ixi, semana? pelo menos para mim dá. Agora não sei se alguém aí também está atrasado, mas para mim dá, sexta-feira. O pessoal manifestar aí ou né, falando aí, ou mesmo no chat, mas é tranquilo. Isso aí para nós é tranquilo. Eu prefiro eu prefiro fazer isso, deixar vocês com mais tempo para fazer, do que vir com ferro e fogo e falar, não, tem que ser hoje e pronto, que eu sei que muitas vezes não vai dar jeito, né? Certinho? Pessoal, não sei se vocês viram também, enquanto eu vou fazendo a chamada de vocês aqui, vocês vão já observando lá, vocês viram que eu já lancei as notas lá as notas suas lá, as notas de vocês lá no Ki Acadêmico? Então, depois vocês dão uma olhadinha nessas notas lá, tá certo? A turma até está relativamente bem, não tem ninguém muito preocupado lá não, mas é bom vocês observarem, tá? Beleza. Deixa eu só fazer a chamada aqui rápida. Letícia está por aí, eu estou vendo. Luiz Felipe também. Michele não está mais. E Nauber não. Nívia hoje está aí. Paulo Henrique. Beltrão está aí também. Suziane não veio hoje. Suziane não veio. Tyron, Vitor Edson. Não. Vitor Hugo está aí. E o Edson não. Luiz, tá dando certo lá o estágio? Pois é, professor, eu conversei com ele lá com o cara e ele me disse que é mais didático eu esperar a nova remessa. Eu perguntei para ele se eu podia ir. Aí eu falei que eu tava na roça, ele me disse, não, se você tiver impossibilidade de vir, espera mais uns 15 dias que eu vou começar a nova safra e é mais didático para você, eles vão fazer até uma pesquisa nessa nova remessa agora. Aí ele falou que vai me avisar, entendeu? Perfeito. Mas eu queria Perfeito. começar já, mas aí ele falou assim, não, ó, se você tiver impossibilidade de vir, espera mais um tempo que é mais didático até para você. Não, tranquilo. Isso aí para mim aí é com vocês mesmo, tá certo? Eu só indico. Não, 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 pois bom é, mas eu demais. vou começar agora. Parece que a Suziane já começou, que ela mandou uma foto lá, já fazendo um experimento quente lá. Ela já começou, ela estava fazendo porque eles estavam estabelecendo uns dias lá para ela. Ótimo. Então, tranquilo, pessoal. Então tá, fiquem com Deus. Um abraço para vocês. Já fiz a chamada. Se não tem mais nada, a gente para por aqui, tá bom? Fechou, professor. Até mais aí. Boa Um semana. abraço. Obrigado, Até mais. pessoal. Até mais. Tchau, tchau.